Olá, seguidores. O vídeo de hoje aqui é dedicado aos haters de fundos imobiliários. Como já comentei algumas vezes, eu fico monitorando alguns grupos, né? Fico ali caladinho, só observando para ver o que o pessoal está comentando, para ter ideia de vídeos. E tem alguns grupos aqui, inclusive de alguns haters de fundos imobiliários, tá? Alguns grupos aqui do WhatsApp que se dizem investidores de FIIs, mas que só sabem falar mal, tá? É um pessoal, pra mim, uma cambada de amador, é um pessoal que não tem estômago para renda variável e depois fica aqui colocando um monte de porém, fazendo um monte de crítica e só fazendo crítica vazia que é o fundo, né? E realmente tem alguns pontos aqui nos fundos imobiliários que tem que ser criticados. Direto eu tô falando mal aqui de gestor de fundos. Inclusive, até alguns minutos atrás, estava gravando aqui um vídeo, o vídeo lá da Valora, quer dizer, da Pátria Exterminadora de relatórios, né, que estão estragando os relatórios, cada vez mais empobrecendo eles. No entanto, tem gente aqui que faz críticas vazias e muita comparação burra, tá? Muita comparação burra mesmo. Gente que compara retorno de bull market com bear market. Se você quiser, você vai conseguir encontrar qualquer informação aqui para validar sua informação, tá? E então, são pessoas aqui, subinvestidores, gente que deve estar vendo de longe agora as altas recentes aqui nos fundos imobiliários. Certamente depois vão estar lá comprando o topo na alta, quando continuar subindo ainda mais, né? Quando a renda fixa começar a perder interesse. Então aqui fazer mais um vídeo mais para reforçar esse ponto aqui do otimismo aqui com a classe de fundos imobiliários, desde que seja um investimento aqui ciente, né? Um investimento de uns olhos fechados, aqui só comprar aqui que o assessor falou que é para comprar, aqui falando de alguns fundos que bateram com bastante facilidade o CDI. Aqui é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Então, ó, aqui o primeiro exemplo que eu vou utilizar, eu peguei um fundo bem meia boca, tá? Bem meia boca mesmo, só para demonstrar como que é fácil para um fundo imobiliário bater o CDI. Então aqui vocês estão vendo o recorte de REC R11, o fundo de papel da REC, fundo que já aprontou demais, né? E aqui no início do vídeo eles colocam o seguinte, que o fundo distribuiu entre dezembro de 2017 e agosto de 2025 um montante acumulado de quase 144% sobre a cota de R$ 100. Então aqui nem está pegando um ponto baixo, né? Pegou a cota de emissão para quem fez a primeira aquisição lá atrás. Enquanto isso, o CDI acumulado no período foi de 73,3%. Então, esse investidor aqui que optou por REC R11 obteve quase que o dobro da rentabilidade do CDI. No entanto, aqui um ponto importante é que aqui ele está falando apenas em rendimento, né? Aqui falando sobre o fundo distribuiu. Então, aqui ele não considerou o fator de cotação. E realmente, se a gente for pegar o percentual aqui de REC R11, está aqui na casa dos R$ 80. Então, essa pessoa ela teve uma desvalorização de R$ 80 nesse meio do período. Mas, novamente, a gente não pode ficar comparando um período de bull market, como foi dezembro de 2017, não me lembro se estava bull market, mas com certeza um mercado melhor do que o atual. E não é um tipo de comparação melhor de se fazer, né? Então, aqui é um ponto que ignora essa questão do retorno total, que a gente está falando apenas de retorno via rendimentos. Mesmo assim, acho que bater, mesmo que você considerar que o retorno total ganharia com bastante facilidade aqui para REC 11. Novamente, um fundo meia boca. Agora aqui pegar um caso de retorno total com um fundo com mais qualidade, né? Aqui no caso LVBI 11. Então aqui, segundo o gráfico aqui fornecido pelo relatório gerencial, desde o início do fundo, aqui a gente teve um retorno de 87% com o LVBI 11
E aqui o retorno de cotação, tá? Pela flutuação aqui a gente observa que tem, que é comparado aqui com a cotação ao mercado, até pela queda enorme que a gente teve aqui em 2020. Então não é uma comparação com a cota patrimonial. Então, mesmo assim, mesmo com a LVB11 com a gente no período de bear market, de mercado de baixa, ainda assim o fundo está ganhando aqui do CDI. Detalhe que do CDI bruto, né? Sem o imposto. Aqui com uma vantagem de 2% sobre o CDI. Isso porque a gente ainda está no mercado de baixa e ainda tem que considerar o imposto aqui sobre o CDB, né? Sobre esse CDB. E então, aqui, imagino quando a gente estiver no mercado de alta. Aqui no caso, pelo VBI11, eu peguei aqui um gráfico do site Mais Retorno para pegar essa questão aqui considerando o desconto do imposto em LVBI11. E como vocês podem ver, aqui tem os dados não batem certinho com os dados do relatório. E realmente isso aqui acontece muito, não bater esses dados. Mas note aqui que o fundo ganha com bastante facilidade. Aqui está indicando 96% para LVBI. Aqui tem 78% para 100% CDI. Já o CDB aqui, no caso, líquido de imposto, daria apenas 63%. Tudo bem que aqui no LVB11 a gente ainda teria que considerar o pagamento de imposto sobre ganho de capital, mas ainda assim acho que bate com bastante folga esse CDB 100% que a gente está considerando aqui, né? E de qualquer forma, ah, aqui lembrando que ainda tem bastante margem para alta ainda, mesmo com os fundos tendo subindo aqui, a gente pode ter a impressão de que nesses preços atuais que a gente está falando, que no momento que estou gravando, eles bem hoje está R$ 108, pode até parecer caro quando a gente olha aqui para o sub 90 que foi aqui em fevereiro, mas a gente ainda está uma posição aqui bem barato, tá? Que em 2024 a gente está falando de 118, 2024 ainda nem foi um bull market tão grande, e o fundo aqui tem condições de aumentar o crescimento de renda, então tem como aumentar ainda mais essa diferença aqui para a renda fixa. Tá, que aqui eu estou pegando alguns casos que nem são os mais exagerados, né? Se você pegar aqui, por exemplo, HGLG, que é um dos casos mais notórios aqui de surra aqui na renda fixa. Aqui o fundo está com um retorno de 580% desde o início e com CDI bruto de 275%. Mas, novamente, o ideal não é a gente ficar pegando aqui coisa do passado, né? Olhar, não dá para ficar investindo, pegando retrovisor, igual tem muita gente que compra aqui HGLG pensando que vai manter essa mesma rentabilidade, essa surra no CDB, no CDI, mas isso aqui não é garantia de nada. Mas, ok, agora pegando aqui mais um fundo que deu uma surra no CDI. Ok, aqui agora vocês estão vendo mais um fundo meia-boca, que seria o MF11, o Fundo de Desenvolvimento da Mérito. E como vocês podem ver, dando uma baita de uma surra, né? Que o CDI, o acumulado dele deve estar aqui nas parte dos 100, 125%. Já que o MFI estaria dando um retorno de uns 300% mais ou menos. Isso aqui, pelo que a gente pode observar aqui pela questão da volatilidade desse gráfico azul, também é considerado a cotação ao mercado, algo que tem muito potencial de recuperação ainda, o que aumentaria ainda mais essa diferença aqui para o CDI, caso a gente tivesse fazendo essa comparação no mercado não pessimista. Ok, agora, isso aqui eu também acho que eu fiz uma comparação aqui no mais retorno, não indicou uma surra tão grande, né? Mas ainda assim batendo com bastante folga o CDI. Aqui é difícil saber como é que foi a metodologia de cada um, né? Aqui tem também, eu peguei mais um fundo meia-boca. Nota aqui que eu estou pegando essa comparação com fundo meia-boca para reforçar a minha tese aqui de que os fundos imobiliários conseguem bater com bastante facilidade o CDI, diferente do que muita gente aí vai falar.
Aqui mais um fundo high yield meia boca. E aqui está mostrando o fundo ganhando aqui do CDI com bastante facilidade também. Isso aqui não especificou se o CDI ele estava com imposto ou sem imposto. E aqui ele mostra também o IFIX aqui ficando bem para trás. E que é o seguinte, o IFIX tem muito lixo, né? Tem que saber comprar. Como eu já falei outra vez, índice no Brasil é furada, porque geralmente a gente não tem empresas ou fundos assim que destoam tanto do mercado, igual a HGLG, diferente de bolsas americanas, né, que volta e meia aparece uma Nvidia que carrega o índice sozinho. Então aqui nas nossas bolsas a gente não tem disso, então acaba que todos os nossos índices aqui são geralmente meia boca, né, que geralmente aparece um outro fundo ação que vai a zero, vai ter uma deterioração muito grande, como os casos da Hectare, SuperR, Iridium e outros. Agora aqui para mais um fundo que também está uma surra muito grande. Esse aqui, acho que nem precisava falar, né? Que HGRU, que no caso, acumulado desde o início, 150% de retorno, aqui considerando valor ao mercado, nem é cota patrimonial. Enquanto isso, CDI bruto aqui em 79%. Então, outro caso aqui, uma surra enorme. Nem sei se aqui está considerando aqui o ganho com arbitragem também, né? Que foi bem relevante aqui para o investimento desse fundo. Então, aqui alguns casos ganharam com bastante facilidade. Mas também a gente vamos encontrar vários casos aqui de fundos que perderam, né? A gente tem aqueles óbvios lá da Hectare, Iridium, que também é um fundo que é até que levado a sério pelo mercado. No caso, o PVBI11 tomando uma surra enorme, né? Que o retorno desde o início de 11%, enquanto o CDI aqui é quase 62%. Então, realmente a gente tem os detratores, eles têm são bem detratores mesmo, né? Então acaba que por isso quando a gente vê uma comparação com o IFIX, ele perde com um bem feio aqui para o CDI. Mas se você sabe selecionar os fundos, você tem um acompanhamento mais esperto, é bem mais fácil de você fugir dessas ciladas, né? Então aqui que vale o acompanhamento de perto aqui com alguém que está antenado o dia inteiro com o mercado, né? Então foi isso, galera. É um vídeo aqui para zoar aqui os haters de fundos imobiliários, tá? Então é isso. Peça seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.